Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens falando sobre o livro de Atos, aprendendo com a igreja primitiva. E já falamos sobre o grande desafio da igreja do primeiro século. Volto a dizer, quando eu falo igreja primitiva, não é nenhum tom pejorativo, é apenas uma referência à igreja do primeiro século. E aquela igreja que era tão pequena, que tinha tantas limitações, ausência de tecnologia, de transporte, de logística, de infraestrutura, de apoio denominacional, eles não tinham nada daquilo, eles eram tão pobrezinhos, eles eram tão carentes de tudo. E eles receberam uma incumbência tão grande de anunciar o evangelho em todo o mundo. O desafio era o mundo inteiro, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o Senhor entregou esta tarefa nas mãos deles e eles cumpriram com grande êxito. Eu disse uma frase, vou repetir sempre: eles tinham tão pouco e fizeram tanto. E nós que temos tanto, às vezes fazemos tão pouco. Por quê? O que eles tinham que nós não temos, ou talvez que nós tenhamos perdido ao longo do caminho? O que eles tinham de tão especial que nós podemos aprender com eles e repetir no nosso dia a dia, neste tempo, como igreja no século 21? Vimos na última mensagem que eles tinham foco em testemunhar. Eles pregavam o evangelho. Eles não podia passar alguém na frente deles que eles anunciavam o evangelho. Era o vizinho, era o parente, era o desconhecido, era o estranho, era o de perto, era o de longe. Eles pregavam para todo mundo. Eles tinham uma intencionalidade em pregar o evangelho, e isso fez diferença. Esse ardor, essa intencionalidade deles fez toda a diferença para o crescimento, para a expansão daquela igreja. Hoje a gente vai ver um segundo segredo que a gente aprende com a igreja primitiva, é que apesar de não ter dinheiro, de não ter carro, de não ter telefone, de não ter internet, de não ter bíblias impressas, de não ter folheto, de não ter junta, de não ter político famoso, de não ter jogador de futebol crente, de não ter um youtuber ou um artista de televisão famoso que apoiassem o trabalho deles, quer dizer, eles não tinham nada. Se a gente pensar tudo que a gente tem hoje, eles não tinham templo, eles não tinham caixa de som, eles não tinham banco, eles não tinham guitarra, eles não tinham nada, mas eles tinham uma coisa que compensava tudo isso. Sabe o quê? Eles tinham o poder do Espírito Santo de Deus que habitava com plenitude na vida deles. Quando no nosso texto, que é o texto-chave, a chave hermenêutica para Atos, Atos 1:8, o Senhor Jesus dá a missão e faz uma promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqueles irmãos que estavam ali um pouco temerosos, um pouco já saindo de Jerusalém, no Jardim das Oliveiras, né, como diz o verso 12, estavam já no Monte das Oliveiras, e aí Jesus diz assim: volta para Jerusalém. Porque a situação em Jerusalém estava tensa. Estar em Jerusalém não era cômodo, como às vezes a gente pensa. Estar em Jerusalém era estar no olho do furacão, era no olho da tensão, era no olho da perseguição. E era cômodo eles saírem de Jerusalém e ir para os interiores. Sair do meio da confusão, vai para o Monte das Oliveiras, vai para uma cidadezinha pequena daquela, fica mais escondido, fica mais fora do foco. Mas Jesus diz assim: volta para Jerusalém, porque lá em Jerusalém vocês vão receber o cumprimento da promessa. Vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. E eles voltaram para Jerusalém, diz o verso 12, eles voltam para Jerusalém, que ficava à distância de um sábado. E então eles ficam ali aguardando o cumprimento da promessa. Se a gente vira a página da Bíblia, você está com a sua Bíblia aberta aí, não é? Nós vamos ler vários textos hoje, por favor, vamos lá. Eu encontrei 53 textos hoje, mas fique tranquilo, eu não vou ler esse monte de textos. Na mensagem da passada eu li muitos textos, eu corri muito e eu vi que você deve ter ficado cansado. Então, essa vez eu vou mais devagar, eu vou ler menos textos, mas eu encontrei 53 textos. Vou ler só uns 9 ou 10 só hoje, devagarzinho, sem correr, tá bom? No capítulo 2, então, acontece o cumprimento da promessa. Presta atenção.
Jesus diz uma palavra no futuro: vocês vão recebereis o poder quando o Espírito vier. Na verdade, esta promessa foi cumprida. Tem muita gente hoje que ainda está pedindo o cumprimento dessa promessa. Senhor, manda o Espírito. Não, o Espírito já está entre nós, o Espírito já foi derramado. Nós que somos os servos do Senhor, a igreja de Jesus, salvos, transformados, convertidos, o Espírito de Deus habita em nós. Este poder maravilhoso está em nossas vidas. Nós já temos o Espírito, nós não pedimos o Espírito, pelo menos os crentes. Os crentes, se você que está conosco ainda não fez a sua decisão por Cristo, você ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa aí sim pedir ao Espírito que entre na sua vida. Agora, nós que já somos os crentes, a igreja de Jesus, nós já temos o Espírito já habita em nós. Desde Atos 2. Atos 2 foi um evento único em que o Espírito desceu sobre a igreja. Alguns chamam de o batismo do Espírito Santo, porque ele foi batizado, a igreja recebeu este Espírito, não é? No versículo 4, olha aí no capítulo 2, verso 4, abre a Bíblia, deixa a Bíblia aberta, pega o óculos, pega a caneta, presta atenção, corre lá, dá uma pausa no vídeo se precisar, pega a sua Bíblia, não fica só ouvindo, não quero que você acompanhe com a sua Bíblia aberta. Atos 2, verso 4 diz, todos ficaram como? Como é que está aí? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí se seguiram vários sinais, como que eles começaram a falar em outras línguas, e eles começaram a falar o quê? Das grandezas de Deus. Para quem? Para aquele pessoal todo que estava ali em Jerusalém, naquela grande festa de Pentecostes, que ajuntou gente do mundo inteiro, várias nações ali representadas, e os discípulos, aqueles 120 que não tinha carro, que não tinha microfone, que não tinha data show, que não tinha guitarra, que não tinha paletó, que não tinha nada, mas eles receberam o poder do Espírito Santo e eles foram cheios do poder de Deus. E eles começaram a pregar e aconteceu um alvoroço na cidade de Jerusalém, porque a igreja que era pobrezinha, sem influência, sem nada, mas cheia do poder do Espírito, começou a testemunhar de Jesus no poder do Espírito. Eles não tinham nada, meus irmãos, nada, mas eles tinham poder do Espírito Santo de Deus. Preste atenção nisso. O mais importante para a igreja não é o seu templo, o mais importante para a igreja não é o volume no caixa, as entradas, a reserva financeira, não é a cor da cortina, não é o conforto dos bancos, não são os instrumentos musicais. O mais importante da igreja não é o seu patrimônio. Preste atenção, isso tudo é coisa boa, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que a igreja seja cheia do poder do Espírito de Deus. Eu e você precisamos ser cheios do poder do Espírito de Deus. Lá em Efésios 6,18, saindo de Atos rapidinho, o apóstolo Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Uma tradução melhor, numa voz passiva, seria deixai-vos encher do Espírito. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele nos encha. Não é uma atitude minha, não sou eu que me encho do Espírito, mas é Deus que me enche. Nós já temos o Espírito, mas nós precisamos buscar em Deus essa plenitude, sermos cheios do Espírito de Deus. Às vezes nós somos cheios de nós mesmos, às vezes nós somos cheios das nossas próprias ideias, às vezes nós somos cheios da nossa opinião, não é verdade? A gente é todo cheio da opinião. Bobagem. Nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Ah, meus irmãos, quando a nossa igreja tiver repleta do Espírito, cada irmão que já tem o Espírito, cada irmão que já é templo do Espírito, experimentar a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, o Espírito dominando as emoções, a razão, as decisões, a intrepidez, a coragem, a ousadia para pregar, em tudo quanto a gente fizer, no casamento, na família, em casa, no namoro, nos negócios, cheios do Espírito de Deus, nós transformaremos o mundo. Preste atenção nisso aqui.
Se nós buscarmos a plenitude de Deus na tabua, na roça, igreja da roça, igreja pequena, nós somos gente simples, nós somos gente pobre, nós somos gente de pouca leitura, nós somos gente da roça. Mas se a gente tiver cheio do poder de Deus, meus irmãos, ninguém segura a gente, ninguém pode deter a igreja do Senhor, ninguém pode conter o avanço extraordinário da igreja do Senhor, mas nós precisamos fazer isso cheios do poder do Espírito de Deus, esvaziados de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa prepotência, dos nossos achismos, das nossas opiniões, das nossas vontades. A gente se esvazia disso tudo, a gente bota isso tudo para lá e a gente se enche do Espírito de Deus. Ah, Deus amado, eu oro isso ao Senhor, que Ele nos inunde, que Ele nos preencha, que Ele nos revista cada vez mais, que Ele nos encha desse Espírito que já habita em nós, mas que esse Espírito tome conta de nós, para que a gente seja, como diz aqui o verso 4 do capítulo 2, cheios do Espírito de Deus. Mais para frente, ainda no capítulo 2, a gente viu na mensagem passada, na sexta-feira, que Pedro começou a pregar. Olha bem, aquele Pedro que havia negado Jesus, aquele Pedro que ficou com medo, lembra? Agora, cheio do Espírito de Deus, o Pedrão, ousado, intrépido, corajoso, ele abre a boca e prega um baita de um sermão, a partir do versículo 14 até o versículo 47. Aliás, o sermão mesmo até o 40, né? Até o 40. E, meus irmãos, a beleza desse sermão de Pedro e os resultados de 3.000 almas. Preste atenção, que coisa extraordinária. Uma mensagem, 3.000 almas. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do poder do Espírito de Deus. É assim que a gente precisa pregar. É sim, às vezes a gente quer pregar no púlpito da igreja cheio de sabedoria, cheio de sofismas, cheio de lógica, cheio de argumentos, cheio de filosofia. Bobagem, bobagem. O povo não quer ouvir isso não. O povo quer ouvir um pregador cheio do poder do Espírito. O povo não quer ouvir pregador que fala bonito, o povo não quer ouvir pregador que conta a historinha engraçada. O povo quer ouvir um pregador cheio do Espírito. Que Deus nos ajude a ser assim, no púlpito, mas também no dia a dia, no tanque de leite, na venda, na escola, na sala de aula, dentro de casa, em qualquer lugar, que ao abrir a nossa boca, a gente pregue a palavra, pregue o evangelho, cheio de poder do Espírito de Deus, como Pedro fez lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, a partir do verso 14. Agora, vamos um pouquinho mais à frente. Eu quero ver com você no capítulo 4. Olha agora no capítulo 4. A gente viu que no capítulo 3 tem a cura do aleijado, né? O paralítico, ele é curado. E agora os chefes lá dos judeus querem prender Pedro e João, ameaçam Pedro e João. E a gente viu na sexta-feira que Pedro e João, eles não se submeteram àquilo. Eles não se curvaram, eles não se amedrontaram. Por quê? Diz o capítulo 4, versículos 5 a 8. Olha aí, capítulo 4, versos 5 a 8. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhe, preste atenção na pergunta, perguntaram-lhe, com que poder, com que poder, ou em nome de quem fizestes isso? Verso 8, então Pedro, como é que estava Pedro? Como é que Pedro respondeu a eles? Pedro respondeu do seu ímpeto. Lembra que o Pedro era impetuoso que só? Agora acabou o ímpeto, cheio do Espírito. Pedro respondeu da carne, Pedro respondeu com raiva, Pedro respondeu, se eu não levo desaforo para casa, seu Anás e Caifás, miserável, agora vocês me aguentam. Foi assim? Não. Pedro respondeu, diz o verso 8, cheio do Espírito Santo.
cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, quando a gente responde cheio do Espírito Santo, tudo é diferente. E aí ele começa a testemunhar de Jesus, a gente viu isso na sexta-feira, e cheio do Espírito Santo, o resultado foi maravilhoso. Depois eles foram soltos, a igreja começou a orar por eles, e eles foram a orar. Eu vou falar sobre a oração um pouquinho mais para frente, no verso 28, 29, 30. Agora olha o verso 31 do capítulo 4. Quando terminaram de orar, Atos 4, 31. Quando terminaram de orar, o lugar em que eles estavam reunidos tremeu. Meus irmãos, que coisa extraordinária. O lugar onde eles estavam reunidos tremeu. E todos ficaram como? Lê aí na sua Bíblia. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles ficaram todos vaidosos, orgulhosos, e começaram a exibir os seus dons do Espírito Santo. Foi isso? Claro que não. Alguém que está cheio do Espírito Santo não pode ser exibido, não pode ser arrogante, não pode ser soberbo, não pode ser carnal. Então, quando alguém fica cheio do Espírito Santo, ele quer testemunhar de Jesus. Olha o que eles fizeram. Passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Vamos à frente um pouquinho, no capítulo 6, a igreja precisa escolher os diáconos. E quando a igreja vai escolher os diáconos, preste atenção aí, os nossos queridos diáconos, homens de Deus, olha o que é que diz o versículo 3. Atos 6, 3, olha aí. As características do diácono. Ele diz, portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, 7 varões. Quais eram os requisitos? De boa reputação, cheios do Espírito Santo. Aí ele continua, de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Mas preste atenção, é requisito para o diácono, é primordial para o diácono ser cheio do Espírito Santo. Não é o diácono, só o diácono que é ordenado como diácono. Não. Quem toca no louvor, quem dobra o boletim, quem fica na porta, quem cuida da zeladoria, quem cuida do patrimônio, quem cuida da EBD, o professor da EBD, quem cuida de criança, quem cuida de adolescente, de jovem, de tudo na igreja, tudo. Qualquer trabalho que a gente vai fazer na igreja, para Jesus, para edificar a igreja, a gente precisa fazer, meus irmãos, não é confiado na nossa inteligência. Ai de nós, se a gente for confiar na nossa inteligência, a gente vai se dar mal. Mas quando a gente faz isso porque é cheio do Espírito Santo, aí Deus faz a obra prosperar nas nossas mãos. Eu vou falar sobre 2 diáconos. O primeiro é Estevão. Estevão, que logo a partir do verso 8, Atos 6, 8, a gente já viu também semana passada o testemunho que ele dá diante daquele povo, e ele é ousado em testemunhar, em pregar. Agora, sabe por que ele prega com aquela ousadia toda? Sabe por que ele prega com aquele poder todo? Sabe por que a mensagem e o testemunho de Estevão causou tanto impacto? Sabe por quê? Porque olha aqui o versículo 9, eles levam, versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Mesmo no seu martírio, Estevão estava ali cheio do Espírito Santo de Deus. Passa para frente, a gente chega no capítulo 8, quando a igreja dispersa, e aí Filipe, um outro diácono, daqueles 7 lá, um era Estevão, o outro era Filipe, e Filipe vai para Samaria, no verso 5, Filipe desce para Samaria, e quando Filipe prega em Samaria, as pessoas se convertem, no verso 17, aí os apóstolos vêm e impõem as mãos, e eles receberam o quê? Olha no verso 17, o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem estava dirigindo a obra de Filipe. O Espírito Santo é quem estava na frente de Filipe. Olha o que diz o versículo 29, Atos 8, 29. O Espírito disse a Filipe, aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe saiu dali, um anjo mandou, no verso 26, que Filipe fosse para o sul, na direção de Gaza. E aí Filipe viu passar uma carruagem, um homem lendo o livro, não entendia nada. O Espírito diz assim, vai lá, Filipe. Olha, meus irmãos, o Espírito
Espírito dirigindo, empoderando, orientando, dando sabedoria, dando poder para Filipe. Vai lá, Filipe, corre atrás, aproxima da carruagem. E aí Filipe foi, ouviu o que aquele homem estava lendo, não entendeu nada. Perguntou: entendes o que lês? Ele disse: como eu vou entender se ninguém me explicar? Aí mandou parar, Filipe subiu no carro, começou a explicar, aquele homem se converteu, foi batizado. Uma coisa linda, obra do Espírito de Deus. Tudo aconteceu, não foi na sabedoria de Filipe, na força de Filipe, na teimosia de Filipe. Tem gente que é teimoso, meu Deus do céu, uma teimosia. Irmão, teimosia não leva a lugar nenhum. O que leva alguém a convencer um pecador do seu pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito de Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E por isso nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus para anunciar este evangelho maravilhoso. Só mais 3 versículos para a gente terminar, não dá para ir muito longe, mas olha Atos 9:31, Paulo se converte, o perseguidor passa a ser perseguido, Paulo logo que se converteu já se tornou um pregador, a gente viu isso também sexta-feira, mas olha o verso 31, depois já de Paulo pregando e tal, olha o que aconteceu no verso 31, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. E ela crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo encorajando, o Espírito Santo envisionando, o Espírito Santo empoderando, o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo dirigindo. Tinha hora que o Espírito mandava ir para um lugar, tinha hora que os apóstolos queriam e os discípulos queriam avançar. Aí o Espírito falava assim: não, calma, agora é hora de você recuar um pouco, vai para o outro lado, não permito que você vá para lá. A gente tem que ter esse discernimento, a hora de ir, a hora de esperar, a hora de avançar, a hora de ir para a direita, a hora de ir para a esquerda. Direção do Espírito de Deus, a obra dele, é ele quem conduz. E a igreja crescia naquele momento porque ela era cheia do Espírito Santo de Deus. Mais 2 acontecimentos apenas com Paulo. Primeiro, lá em Atos 13, vira um pouquinho das páginas da sua Bíblia aí. Em Atos 13, Paulo está evangelizando. Eu gosto desse texto, Abessa. Ele está evangelizando Sérgio Paulo, um homem, um procônsul, um homem importante, Sérgio Paulo. E lá, um miserável de um endemoniado lá de um Elimas, querendo atrapalhar. Paulo querendo pregar o evangelho para Sérgio Paulo interessado no evangelho, e um pisteado do Elimas querendo atrapalhar o negócio. Aí no versículo 9, a gente vê aqui: todavia Saulo, Atos 13, 9, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olha que coisa linda, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, e cheio do entendimento. Aí ele arrebentou com Elimas, Elimas ficou cego, ele colocou lá uma maldição para Elimas, e aí ele tirou Elimas da jogada, e o Sérgio Paulo, diz o verso 12, creu em Jesus, creu no ensino do Senhor, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo para perceber a artimanha de Satanás. Atenta para isso, Paulo estava cheio do Espírito Santo para entender, perceber a artimanha de Satanás e repreender e pregar o evangelho com mais ousadia. Dali eles começam a rodar tudo, e vai para um lugar, e vai para o outro, e prega daqui, e prega para lá. E olha como é que termina o capítulo 13 para a gente fechar hoje. 13:52, olha lá, 13:52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. O que é que aquela igreja tinha de tão especial? Ela era uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Não tinha recurso material nenhum, infraestrutura zero, dinheiro zero, fama zero, proteção zero, tecnologia zero, logística zero, mas cheia do poder do Espírito Santo. Sabe como que a nossa igreja vai alcançar o mundo? Nossa igreja vai transformar o mundo quando eu e você e cada um de nós, os adolescentes, os jovens, as crianças, os juniores, os adultos, os anciãos, todos nós, homens e mulheres, todos formos homens e mulheres, povo de Deus, cheios do poder do Espírito, esvaziando-nos de nós mesmos e buscando a plenitude do poder do Espírito
Espírito Santo de Deus, e que Ele nos abençoe, e que Ele nos ajude, que Ele faça de nós homens e mulheres de Deus, cheios do poder, menos de nós mesmos, menos de nós, e mais de Cristo, mais do seu Espírito sobre nós, mais de Jesus em nós. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, em nome de Jesus. Amém.